Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E esse vídeo totalmente diferente, e a ideia é justamente ser essa mesmo, que é um vídeo onde eu simplesmente venho aqui no estúdio do nosso escritório físico, ligo o meu celular, vou na câmera do celular mesmo, ligo o microfone e dou a minha opinião sobre algum assunto, falo sobre alguma coisa, faço alguma análise de mercado de modo geral, com pouquíssima edição ou, em muitos casos, zero edição. Para ser um bate-papo mesmo, eu estar aqui conversando com vocês e estar aqui me aproximando de vocês. E se você não é inscrito do canal, já vem aqui, se inscreve que eu estou postando muitos conteúdos, vou postar com mais frequência ainda. E hoje nós somos o maior ecossistema de especialistas do Brasil, o maior ecossistema de coprodução para especialistas, vendemos milhões todos os meses para os nossos clientes, e eu faço muito conteúdo falando sobre isso, também mostro um pouquinho da minha rotina como CEO da minha empresa, que tem mais de 27 colaboradores, milhões de faturamento mensais, sendo um cara de 24 anos de idade, e então se inscreve aí que tem muito conteúdo bom. Mas vamos lá, o conteúdo de hoje, o que eu quis aqui abrir o meu celular e falar com vocês, é sobre um cara que está crescendo no mercado e que muita gente está falando bem e muita gente está criticando, que é o Antônio da Silva, do Grupo Silva. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Esses dias eu fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre ele, fazendo uma análise sobre o porquê as pessoas estão criticando e o porquê ele está tendo problemas com satisfação de clientes, enfim. E muitas pessoas me falaram assim, Lucas, eu queria que você levasse essa análise para o YouTube de uma forma um pouco mais estruturada, com mais comentários sobre, e, bem, é exatamente isso que eu decidi fazer aqui com vocês. Gente, para deixar claro, não tenho nada contra a pessoa do Antônio da Silva. Óbvio, eu não gosto de pessoas que sabem que não estão fazendo uma boa entrega e que mesmo assim continuam só para se sustentar, porque isso vai contra os meus valores, mas eu não tenho nada contra a pessoa dele, apesar de não achar o modelo de negócio, o negócio dele, um modelo de negócio legal e as atitudes dele, atitudes legais, e tá tudo certo, segue o jogo. Mas eu queria fazer uma comparação, aproveitando esse vídeo que eu postei no Instagram, do modelo de negócio do Antônio da Silva com o modelo de negócio do G4. E isso explica muito o porquê o Antônio da Silva está tendo tantos problemas, não só judiciais, de pessoas pedindo reembolso, de pessoas reclamando sobre os serviços, mas também tendo problemas com a tua escala. Ele teve uma escala desenfreada no início, então postava que vendia 5, 10 milhões aí no mês, e nós já estamos no terceiro mês do ano que aparentemente ele não bateu nenhuma meta e a equipe cada vez mais fica frustrada com isso e obviamente que ele também acaba se frustrando, e vocês veem conteúdos no perfil dele falando sobre frustração, sobre crescimento desenfreado e tudo mais. Mas na minha visão, o principal fator que faz com que ele esteja tendo esse problema é basicamente o modelo de negócio que ele criou, que é um modelo de negócio criado em cima de um castelo de areia. Por que criado em cima de um castelo de areia? Porque com qualquer vento forte você perde aquilo que você construiu. O modelo de negócio do Antônio da Silva é um modelo de negócio que não faz sentido vender no high ticket, porque as pessoas não veem muito valor agregado a isso e é muito difícil de mensurar resultado. Então, basicamente, todo mundo sabe que ele vai lá, vende o Notion dele lá, ensinando você a fazer conteúdo e tudo mais, e te ensina como você tem que vender e tal. Mas isso no longo prazo não é sustentável. Por quê? Porque as pessoas não conseguem medir o resultado de fato. A gente teve muitos clientes que vieram para nossa base, que vieram insatisfeitos da base dele. Por quê? Porque não conseguiam metrificar o resultado, não conseguiam gerar resultado. Porque eu só te dizer o que você tem que fazer, muitas vezes não vai fazer com que você consiga gerar receita. E o principal ponto é você ter uma metodologia própria. Faz sentido? Faz, mas metodologia própria precisa ser modelável por negócio. A metodologia que ele aplica para o negócio dele funciona e funciona muito para ele. Ele gera muita audiência, transforma essa audiência em vendas. Porém, não necessariamente vai funcionar para o cara que é advogado, não necessariamente vai funcionar para o médico, não necessariamente vai funcionar para o dentista, não necessariamente vai funcionar para o dono de loja de carro. Por quê? Porque para cada tipo de pessoa, para cada tipo de audiência que essa pessoa tem, para cada tipo de mercado, você precisa adaptar a sua estratégia. Como que você vai replicar o que o Antônio da Silva faz
postar 14 conteúdos por dia, postar story pra caramba, replicar tudo isso, se você tem 1.000 seguidores no Instagram e você acha que você vai gerar receita com isso. Não vai. Porque ali ele tá vendendo o que é ele tá vendendo a máquina de receita sem ser a máquina de receita. Ele tá vendendo que ele vai implementar uma máquina de receita para você, mas ele vai implementar conteúdo, ele vai implementar o que o teu comercial tem que fazer. Só que quando marketing, estratégia e comercial não estão integrados, o resultado ele não aparece. É por isso que não está dando resultado. Um pacote de Notion pode até aumentar a sua audiência se aumentar, mas pode até aumentar a sua audiência. Mas quem dirá que você vai conseguir transformar essa audiência em resultado? E é por isso que a gente vê gente frustrada, que às vezes até ganha seguidor, mas não consegue converter em audiência. E esse é o grande lance. O ponto é, o que ele faz para ele é impossível dele replicar para você. E por isso as pessoas não estão tendo resultado e estão frustradas. Porque ele está vendendo conteúdo, ele está vendendo crescimento, vendas, mas tudo desconectado. Ele vende o pacote de conteúdo lá, o Notion, enfim. Agora está vendendo uma implementação comercial lá, enfim. Mas só o pacote de conteúdo ou só a implementação comercial não vai fazer com que você tenha resultado. O que vai fazer com que você tenha resultado é a máquina que ele tem no negócio dele, por isso ele gera resultado para ele. Por quê? Ele construiu o produto dele pensando numa dor que o mercado tinha. Ok. Então aí ele já começou de forma estratégica, foi estratégico. Depois, ele foi e começou a gerar conteúdo para aumentar a audiência. Bom, estratégico. Depois, ele foi e começou a criar estrutura comercial. Então, contratar braço comercial para, prospectar para ele, 2, atender a demanda que vem através dos conteúdos que ele faz e vender. Ou seja, vocês veem que são 3 áreas que estão integradas? Estratégia, marketing e vendas. Agora, como que eu vou replicar isso para você só te ensinando a fazer o que eu já fiz e deu resultado para mim, sendo que você é advogado, é um nicho completamente diferente. Eu nem posso te botar numa... Se você é advogado, você nem pode fazer uma chamada para ação por conta de norma da OAB. Como que isso vai ser feito? Como isso vai ser feito se você é médico? Então a metodologia, ela precisa ser ajustável. Tanto na parte de estratégia, eu preciso pensar o meu produto não pensando em sazonalidade, eu preciso pensar os meus conteúdos não pensando em sazonalidade. Tanto na parte de produtos, quanto na parte de conteúdos, eu preciso gerar o meu conteúdo com uma finalidade. Tem perfis que vão precisar gerar conteúdos mais técnicos. Por quê? Porque são nichos mais técnicos. Tem perfis que vão precisar gerar conteúdos de conexão, porque basta se conectar que vai conseguir tirar do fluxo e vender. Tem perfis que vão precisar gerar conteúdos técnicos de autoridade de conexão, porque precisam ter esse meio termo. E tanto na parte comercial. Tem especialistas que você vai ter que prospectar, que você vai ter que ter prospecção ativa. Tem especialista que você vai ter que só atender a demanda, porque a prospecção ativa não vai nem poder fazer. Então, esse é o grande lance. Mas o porquê que está tendo tanto processo, tanto problema na minha visão e o porquê esse modelo de negócio dele não é sustentável e ele vai mudar de novo daqui a pouco. Ele já está no 6º mercado dele. Foi milhas, foi ganha dinheiro rápido e agora ele vai para o 6º daqui a pouco, vai começar a vender curso. Anota o que eu estou dizendo, ele vai começar a vender curso já já. Por quê? Porque o modelo de negócio dele foi um modelo de negócio construído em cima de um castelo de areia. O que isso significa? Quando ele pensou os produtos dele, ele só pensou num produto que pegava a demanda reprimida dele e gerava dinheiro para ele naquele momento. Ele não pensou o negócio dele como uma empresa a longo prazo, apesar dele vender isso na internet. Mas a verdade é que ele não pensou o negócio dele numa empresa a longo prazo. E a prova disso é você fazer uma comparação entre Antônio da Silva e G4. Vamos lá? Antônio da Silva. Ele só pensou em como reduzir o CAC, ou seja, como reduzir o custo de aquisição de cliente. E se você olhar por uma ótica, você pode falar assim, cara, genial, você conseguir prospectar cliente gastando o mínimo possível, até mesmo sem gastar. Muito bom. Porém, ele só pensou em redução de CAC e esqueceu de pensar em aumento de LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, tempo de vida útil do cliente dentro do teu negócio. Um princípio de marketing em vendas básico do básico do básico que todo mundo deveria saber. É mais barato vender para quem já está na tua base. É muito caro trazer cliente toda hora. O modelo de negócio do Antônio da Silva é um modelo de negócio onde ele precisa trazer cliente novo toda hora, senão ele não se sustenta. Como que ele vai se sustentar sendo que a folha de pagamento dele só aumenta todos os meses e para ele conseguir essa receita ele precisa
trazer cliente de novo. E quando ele traz cliente de novo, a folha dele aumenta, ele precisa trazer mais cliente para a folha aumentar de novo, e assim vai, ele fica nesse ciclo. E aí chega um momento que, agora, ou ele continua vendendo, mesmo sabendo que a entrega tá uma merda, mas ele precisa vender, porque senão ele vai quebrar, ou ele para de vender, pensa na entrega em aumentar o lifetime value dele para vender para as mesmas pessoas. Então esse é o grande lance. Ele foi um modelo de negócio, não sei se pensado erroneamente ou se foi sem querer, onde foi um modelo de negócio pensado para aproveitar a demanda reprimida, e foi o que aconteceu. Acabou praticamente a demanda reprimida do Antônio, ele já vendeu para todo mundo que poderia vender. Esse mercado acabou saturando um pouquinho muito rápido, por conta do alto volume que ele mesmo gerou. E agora, a parte mais eficiente para ele seria vender para os clientes dele. Então, vender novos produtos para quem já está na base, vender renovação para quem já está na base. Mas o produto dele foi criado pensando apenas em redução de CAC, não pensando em aumento de lifetime value. O que isso gera? Isso faz com que agora ele não consiga mais vender para as pessoas que estão dentro. O tempo de vida útil dos clientes dele é pequeno, mesmo dos clientes que estão satisfeitos. Eles não renovam por muitas vezes e eles não compram muitas outras coisas, por conta do pensamento estratégico criado lá atrás. Por isso que eu até falei que isso não é uma crítica ao Antônio, e sim uma crítica a um pensamento. Ele não criou um negócio pensando em ser um negócio. Porque todo negócio tem 3 fins. São 3 caminhos só que qualquer negócio tem. Ou ele é vendido e é aí que bota dinheiro no teu bolso de verdade, ou ele é herdado, você herda ele, você dá ele de herança para alguém, para um filho familiar, ou ele fale. São esses 3 caminhos. E ele não pensou nisso na hora de criar o negócio dele, porque agora ele meio que tá sem caminho pra correr. E o que vai acontecer? Ele vai ter que mudar, vai ter que pivotar em movimento, ou seja, vai ter que ir para outro mercado, vai ter que virar vendedor de curso e aproveitar o resultado que ele tem, ou algo do tipo. Aproveitando a comparação, eu falei entre Antônio e G4, olha o modelo de negócio do G4, que modelo inteligente. O modelo de negócio do G4 foi pensado não só em abaixar o custo, mas aumentar o LTV. Tanto é que eles gastam bastante para captar clientes. Eles investem muito em mídia, eles investem muito em tráfego, eles investem na captação do cliente deles. Muitas vezes dão muitos cursos de graça, muitos cursos com muito desconto. Por quê? Tudo bem o custo de aquisição do cliente ser alto se o LTV também é alto. Por quê? Eu vendo mais de uma vez para a mesma pessoa, para o mesmo cliente. Então o cliente ele fica no meu ciclo por muito tempo, ele compra diversos produtos meus, ele renova, ele faz várias vezes e ele me traz indicações, ele me traz pessoas qualificadas. Então eu diversifico o meu canal de aquisição de clientes. E é exatamente essa a diferença entre os dois negócios. Aqui o Antônio pensa em CAC lá embaixo, vamos vender sem tráfego, não vamos investir e esquece do LTV, contrata mais gente para vender do que gente para entregar. E aqui o G4 é o contrário disso. O G4, tudo bem a gente pagar um pouco mais na aquisição do nosso cliente, desde que a gente tenha um LTV elevado. E qual que é a prova disso? O G4 é uma empresa de educação, e agora eles estão indo para o G4 Tools, não sei se vocês já viram, mas o G4 Tools basicamente é a área de serviços e implementação do G4. Então a ideia ela é genial, porque eu educo o mercado do jeito que eu quero educar, e depois que eu eduquei esse mercado do jeito que eu quero educar, que ele teve resultado, que ele aumentou o nível de consciência dele, que ele já me provou que ele pode ser um cliente potencial para mim, eu pego esse cara na base e aumento o meu LTV com ele porque eu vou vender um produto de mensalidade, vou vender um produto de implementação, eu vou vender mais de uma vez para o mesmo cliente. E esse princípio básico que o LTV precisa ser pensado, porque vender para o mesmo cliente é mais fácil do que vender para quem está fora e captar cliente novo toda hora é muito caro, faz com que eles consigam ter um negócio sustentável. E essa é a grande diferença. E obviamente que é isso que o Thales, o Nardon e o Alfredo querem criar com o G4. Eles querem um negócio que gera mais do que só faturamento, mas sim um negócio sustentável que é atrativo para quem? Para investidores. Porque os 3 já tiveram negócios que foram vendidos. O Thales teve negócio que foi vendido, mais de um. O Alfredo teve negócio que foi vendido. O Nardon teve negócio que foi vendido. Então, eles sabem que existem os 3 fins de toda empresa, que é venda, herança ou falência. E eles também sabem que onde o empresário mais ganha dinheiro é quando ele vende a empresa dele. E esse é um pensamento básico do empreendedorismo também, do empreendedorismo estruturado. E é por isso que eles estão pensando em construir um negócio sólido. Então o meu ponto aqui com vocês é, sempre pensem em construir um negócio sólido. Se você tem um negócio já e tá vendo que ele não é tão sólido,
faça esse pensamento. Como eu posso solidificar esse negócio? Como que eu posso deixar ele atrativo para futuros investidores? Ah, mas eu faturo 50 mil no mês. Foda-se, já pensa como você pode deixar ele atrativo para investidores. Por quê? Porque assim você pensa em como fazer um negócio sólido. E quando você faz um negócio sólido, você permanece por muito tempo, você não vive de sazonalidade. Porque não tem nada pior que isso. Eu imagino que o Antônio da Silva deve estar com problemas psicológicos reais. Você vê no formato de gerar conteúdo dele, o jeito que ele fala, né? E deve colocar essa pressão na equipe também, porque, pô, você vem de um ano que você tá faturando pra cacete, todo mês você tá batendo meta, arrebentando, espancando meta, e no próximo ano você queimou essa demanda reprimida, você não tem mais pra onde correr, você não consegue mais bater as metas, a tua folha tá lá em cima, você precisa pagar cada vez mais funcionários e você não tá conseguindo se bancar, se sustentar, e aí você tem que pivotar. Né? O ponto é, ele é bom em gerar audiência, e se você é bom em gerar audiência e em ter demanda comercial, isso já é muito bom, porque se ele é bom em gerar audiência, ele consegue trazer pessoas. Ele é bom em demanda comercial, então ele consegue trazer, atender e vender para essas pessoas. Então ele tem mais um mercado ainda para queimar um pouquinho, tem mais cartucho para queimar. Mas se ele não começar a pensar no modelo de negócio dele, no modelo de negócio previsível e sólido, não só que vai botar dinheiro no bolso dele agora, para ele ostentar agora, ele vai começar a ter maiores problemas. E o caso do G4 é totalmente diferente. Você fala, porra, Lucas, mas você fatura menos que o Antônio mensalmente. Por que você tá falando isso? Cara, faturamento é ego. Faturamento é ego. O que a gente tem que pensar é em negócio sólido e estruturável. Eu preciso ter um negócio. Quando eu fui montar a minha empresa, quando eu pivotei a minha empresa, aliás, porque quando eu comecei era uma agência de marketing, quando eu pivotei eu percebi o seguinte, cara, agência de marketing não tem LTV muito alto. Eu não consigo vender várias vezes para o mesmo cliente. Ele tem um tempo de vida útil que esse tempo, mesmo tendo resultado, o cara finda. Então, eu comecei a ver que as agências de marketing estavam caindo, eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito de fazer com que os resultados sejam mensuráveis. Então eu falei, porra, eu vou vender para o meu cliente, porque assim ele consegue ver o resultado que eu estou gerando para ele, automaticamente ele não vai querer romper comigo de nenhuma maneira. E mais do que isso, eu vou escalar com o que eu vendo para ele. Eu não preciso só toda hora trazer cliente novo, porque eu só ganho dinheiro quando entra cliente novo, como o modelo do Antônio, como o modelo de agência de marketing. Eu vou trazer cliente novo, eu ganho dinheiro com esse cliente novo, e eu vou monetizar para esse cliente, tendo parte do faturamento dele, como eram os antigos coprodutores, tendo parte daquilo que eu vendo para eles, e assim eu tenho mais uma maneira de gerar dinheiro e gerar escala. Os melhores vão ser meus sócios, e eu tenho um ecossistema de especialista, um ecossistema de negócios. E é justamente isso que faz dar certo. Então a gente tem um cliente, por exemplo, que é o José Luiz Tejon. A gente vendeu a mentoria dele há 2 meses atrás, esgotamos as mentorias, faturamos pra caramba, não vou falar o número que ele pede pra não falar, mas faturamos pra caramba, isso eu posso dizer pra vocês. E agora nós abrimos mais uma turma de mentoria. 20% das pessoas que compraram já, também é um faturamento muito relevante, porque cada mentoria custa mais de 20 mil reais, 20% das pessoas que compraram são pessoas que vieram da outra mentoria. Por quê? A gente pensou a esteira de produtos pensando em lifetime value. A gente traz o cara, eleva o nível de consciência dele, eleva o nível de valor dele, gera resultado para ele, isso faz com que a gente aumente a nossa taxa de lifetime value e vende para ele outro produto. E é exatamente isso. Então, quando a gente constrói um negócio quando eu construo um negócio para mim, quando eu construo um negócio para os meus clientes, eu penso em exatamente isso. Eu penso em como eu posso ter um negócio sólido e consistente. E é esse o caminho que eu vejo que se você que está começando, você que é especialista, tá tendo, você precisa pensar nisso. Não pense só em dinheiro a curto prazo, porque dinheiro a curto prazo é dinheirinho. O empresário ele precisa pensar dinheiro a curto prazo, mas ele também precisa pensar dinheiro a longo prazo, porque o dinheiro a longo prazo é o que é sólido. Se você já está começando um negócio, começa certo. Se você já tem um negócio, pensa, pô, eu vou precisar pivotar, não vou. Se você está no meio do caminho, faz essa análise que eu fiz, que eu tô falando para vocês, esse estudo. Pô, como que eu deixo o meu negócio sólido? Quando eu pensei em pivotar um negócio, e a gente saiu de um faturamento baixíssimo para um faturamento mais de 1 milhão, foi justamente por conta disso. Porque eu olhei e falei assim, tá, por que alguém investiria na minha empresa? Porra, uma agência de marketing que posta conteúdo, tá, eu posso ser a melhor agência. Por que alguém investiria? Por que um investidor foda colocaria o dinheiro na minha empresa? Aí eu pensei, porra, eu preciso transformar isso num modelo de negócio sólido, que tenha sentido. E aí a gente se tornou um ecossistema. Porra, faz muito mais sentido. Eu tenho vários clientes, eu vendo para todos eles, tenho porcentagem de todos eles, ou seja, eu tenho um ecossistema de negócios, né? Mas isso só nasceu a partir desse pensamento. E é esse pensamento que você tem que fazer no teu negócio hoje. Porra, como que eu faço para alguém investir no meu negócio? Por que um investidor investiria no meu negócio? Por que o João Kepler investiria no meu negócio?
Pô, eu não investiria porque tem isso, isso e isso de diferencial. E é esse o grande ponto, tá? Pessoal, bom, 20 minutos de vídeo aqui, né? Falei pra caramba. Cara, eu adorei gravar esse tipo de vídeo. Espero que vocês gostem também, porque eu adorei gravar. Mas eu quero um feedback de vocês. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Eu quero que você deixe seu comentário para eu saber, pode ser um comentário positivo, negativo, para eu saber se eu continuo com esse formato de conteúdo ou não, se eu faço de novo esse formato, se é um formato que vocês gostam, se é um formato que vocês não gostam. Deixa o like no vídeo também, dá um trabalho pra caramba, eu paro o meu dia para gerar conteúdo para vocês e compartilha pro teu amigo que tá montando negócio, compartilha pro teu amigo que é especialista, que é vendedor, que trabalha com marketing digital, ou que é médico, que é dentista, que é especialista de modo geral, especialista em algo, né? E se inscreve no meu canal, porque eu vou postar cada vez mais e mais conteúdos, tá? Minhas redes sociais estão aqui na descrição, Instagram, TikTok, enfim. Nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado e até mais, falou!